Bom dia, estimadas amigas, caros amigos. Gravação da manhã de 25 de maio de 2015. A nossa estimada amiga espiritual Eugênia Aspásia pediu que eu compulsasse as páginas do livro de O Livro dos Espíritos no item 234 e em seguida procedesse a alguns comentários de acordo com sugestões feitas por ela mesma e os amigos espirituais que são albergados na faixa de consciência dela. Pergunta de Kardec, Allan Kardec: não importando se você é espírita ou não, nós, por exemplo, não nos dizemos espíritas. Interessa que procuremos, compulsemos todas as obras espirituais com bastante zelo e atenção nos assuntos espirituais e nós teremos um tesouro de manifestações em vários sentidos. Alguns podem nos ver como espíritas, não tem importância, por acreditarmos na existência do Espírito Eterno, mas em todas as religiões e filosofias essa convicção é existente. Somos assim espiritualistas, respeitando todas as correntes de pensamento espiritual cristão ou espiritual não cristão, de outras linhas orientais, por exemplo, de cogitação imortalista, sobrevivencialista, incluindo as que, como nós, aceitamos o reencarnacionismo. 234. Existem, como já foi dito, mundos que servem de estações ou ponto de repouso aos espíritos errantes? Resposta: sim. A resposta dos espíritos amigos. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos nos quais eles podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos ao ar livre, de lugares em que possam repousar de uma erraticidade demasiado longa, estado este sempre um tanto penoso. São, entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. E existe uma segunda pergunta, 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? E a resposta da espiritualidade sublime não se fez esperar. Sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem aonde devam ir. Imaginai-os como aves de arribação que pousam numa ilha para aí aguardarem que se refaçam suas forças a fim de seguirem seu destino. É importante, pede o Espírito Eugênia Aspásia, que aqui consideremos, lembrarmos que a existência humana não passa de um período muito curto, considerando a existência física, para determinados fins de aprendizado serem concluídos, serem atingidos, tarefas a serem concluídas, resgates para quem desejar usar a palavra, entre aspas, a serem efetuados, forças ou vetores, movimentos compensatórios de antigos desvios da existência física presente que ora desfrutamos os encarnados ou os desencarnados no período intermissivo, ou erros provenientes de evos mais antigos, de outros tempos imemoriais, de fato inacessíveis à nossa memória de um modo geral. A circunstância em que vivemos, a situação em que estamos inseridos, não nos é permanente como costumamos agir, qual se fosse
à situação em que estamos íncitos. Contexto familiar, de trabalho, de vida de família espiritual, não a familiar biológica, mas também a espiritual, agremiações políticas, religiosas, de lazer. Todas elas são extremamente fugazes. A todo momento alguém adentra e sai desses ambientes, liga-se ou desliga-se desses grupos. Algumas dessas pessoas nunca mais tornaremos a vê-las, seja pelo decesso carnal, seja por transferência de residência, da pessoa ou nossa, ou nossas. No caso, nossos, decesso carnal ou transferência de residência. O decesso carnal, o desencarne, não deixa também de ser uma transferência de residência. Somos então, de certa maneira, espíritos errantes. Estamos vagueando por diversas contingências de vida, ou mesmo certos ambientes mais estáveis, por assim dizer, de uma perspectiva mais mundana ou humana, da ótica de horizonte temporal mais estreito que utilizamos. Parece que certos casamentos não vão acabar nunca, mas os nossos corpos físicos, os que utilizamos, o organismo de matéria densa, estão em processo de trajeto para o túmulo. Mesmo porque, muito antes disso, pode haver uma desinteligência entre nós e o cônjuge, e a relação ser suspensa. Filhos biológicos estão conosco e depois arribam as aves de arribação, como dito no texto do Livro dos Espíritos. Estão conosco e podem mudar de país de residência, pode afastar-se de nós por desentendimentos. A nossa profissão, que parece uma conquista tão nossa, a diplomação acadêmica, que parece algo de fato tão vinculado à nossa personalidade, tudo isso pode ser destituído de nós num sopro de evento, um acidente que nos mutile, nos limite as funções cerebrais, nos faça desligar-nos do campo físico de vida, ou para os desencarnados retornar ao plano material de existência. É de suma importância que, então, isso que parece de mau gosto para alguns, assim reflexionarmos. Isso é uma realidade concreta, mais concreta do que a falsa segurança de que um certo emprego, concurso público, ou que uma certa relação, eu e meu filho ou minha filha, pareçam para sempre, porque não são. Nós sabemos que a situação humana é muito transitória. A morte pode nos esperar na primeira esquina. E a morte física é apenas uma das formas de certas circunstâncias aparentemente perenes serem desfeitas. Não hajamos, não nos portemos como se tudo fosse duradouro ou pelo menos permanente. Demos a importância ao que merece importância. Continuemos sendo responsáveis com nossa vida financeira, profissional, material, familiar, espiritual. Os assuntos que dizem respeito aos princípios morais, a nossa forma de sentir e entender o mundo, o nosso propósito e espírito de serviço em quaisquer circunstâncias, isso fica para sempre. Os atos de bondade, os elos de amor, os laços de amizade, isso fica para sempre. A convicção na imortalidade da alma que lapidamos aos poucos, a certeza, se é que podemos utilizar essa palavra que fica pobre, a fé
seria melhor dizer, na infinita bondade de Deus, que sempre nos assiste, nos ampara, nos conduz em todo momento, muitas vezes pelas formas que, com mais dificuldade, podemos identificá-la. Deus também tem sua face feminina. As amarguras, decepções, desilusões que nos amadurecem, que nos libertam, que nos fazem avançar para novas etapas de experiência, para mais felicidade, mais abundância, mais segurança no paradoxo da inconstância, de não enxergarmos onde de fato vamos parar, querendo dizer na condição humana, porque muito além de nossas dores, dificuldades, decepções, subsiste a perfeição da sabedoria de Deus, que não erra e autoriza até que, por quedas que tenhamos sofrido por incúria própria, sejamos orientados, às vezes coercitivamente, para certas lições inadiáveis do nosso histórico evolutivo, o momento presente do nosso histórico evolutivo. Sem mais a dizer em nome dela, nesta manhã de 25 de maio de 2015, ela, Eugênia Aspásia, e seus amigos espirituais, despeço-me em nome dela e deles, irmão pelos laços do Espírito, Benjamin Teixeira de Aguiar.